não propriamente porque você ficou exposto ao frio. Foi o que aconteceu com o coronavírus. Teve uma reportagem ontem que estão mapeando agora como foi que as primeiras pessoas se contaminaram. Se descobriu que tinha um cara contaminado que chegou em um restaurante, sentou numa determinada mesa, que ficava de frente a uma determinada saída de ar. Todo mundo que sentou na fileira atrás dele ficou doente do coronavírus. Por quê? Não tocou nele, não teve acesso a nada que ele teve, mas o ar, né, quando ele falou tal, ficou aquelas gotículas no ar e a ventilação arrastou essas gotículas para as mesas do lado. Então, assim, todo mundo que estava na cidade, tinha um monte de mesa ali, mas só foram contaminadas as pessoas que estavam na linha onde o vento que vinha passava por ele e levava. Então, é isso que acontece no inverno. Não é propriamente o frio, e sim a proximidade das pessoas umas com as outras, pela necessidade de se proteger desse frio. Deu para entender? Então, basicamente é isso. Então, assim, mas é normal, é muito comum o sistema respiratório estar, sempre que se fala de alguma doença relacionada a ele, você sempre querer associar ao frio. É normal. Aqui nesse desenho, tá bem detalhado todas as partes do sistema respiratório, tá? Então, você tem a cavidade nasal, né, que é o nariz, a parte interna do nariz. Logo depois você tem a faringe, né? Depois você tem a laringe. Mais adiante a traqueia. Essa traqueia se divide em duas partes que nós chamamos de brônquios, tá? E mais na extremidade desses brônquios você tem os bronquíolos. Essas são as partes do sistema respiratório. Vamos trabalhar de uma por uma. Eu espero que vocês anotem os pontos mais importantes do que eu estou falando, tá? Vamos começar pela cavidade nasal, a primeira parte do sistema respiratório. Qual a função? A função da cavidade nasal, na verdade, ela tem várias funções. Mas, basicamente, é passar o ar da parte externa do meio ambiente para a parte interna do corpo. Basicamente, é isso que a cavidade nasal faz, tá? A cavidade nasal, basicamente, leva o ar da parte externa para a parte interna do corpo, tá certo? E por que tem que passar por essa cavidade nasal? Porque o ar, a temperatura externa, a nossa temperatura é diferente da temperatura externa. Então, a cavidade nasal, ela serve para duas coisas principais. Primeiro, ela serve para filtrar o ar. Então, você tem aqueles pelos do nariz que você não pode tirar. Algumas pessoas tiram, mas que na verdade você não pode tirar. E a função dele é prender as partículas que vêm com o ar, as partículas que vêm suspensas com o ar. Além de fazer isso, de filtrar o ar, também a função é aquecer. Como eu falei para vocês, a temperatura interna é muito maior que a externa. Então, se você inalasse um ar muito frio, poderia causar um choque, né, interno. Ou então, se fosse um ar muito quente, também poderia causar algum dano. Então, o ar ele entra na temperatura ideal. E quem deixa essa temperatura ideal é o nariz, tá bom? Então, veja, o nariz, as cavidades nasais têm a função de filtrar o ar. Tanto é que você percebe, se você for na cidade ou se você estiver tendo uma reforma na sua casa, na casa do vizinho, você vai ter muito mais secreção no nariz, você vai ter muito mais catota. Não é verdade? Por quê? Porque na hora que as suspensões que estão no ar passam pelo nariz e é filtrado, então acontece o seguinte, o epitélio é o tecido mais externo de tudo, tá? É o tecido mais externo de tudo. Então, o tecido epitelial que está dentro do nariz, que reveste o nariz,
Na hora que o nariz filtra alguma coisa, ele imediatamente libera uma substância para como se fosse para inativar aquilo que entrou, para prender, para ele não poder se soltar e querer entrar de todo jeito. Então essa secreção vai se secando com o tempo e forma, né, a catuca. Então é isso. Você percebe que quanto mais você está exposto à poeira, mais você vai ter isso. Quanto mais o lugar que você tá mais exposto ou mais seco, tem mais partículas suspensas, você já sente o incômodo no nariz, você já sente que o seu nariz tem muita coisa presa dentro, você já tem a pretensão de tirar. Não é verdade? Então, isso é uma função muito importante do nariz, filtrar as partículas suspensas no ar, para que quando o ar entre no corpo, ele entre limpo, tá? Mas lembrando que essa limpeza começa no nariz, mas ela segue por muitos e muitos, através de todo o tubo respiratório, todo o sistema respiratório, não é só lá não.